Olá, meu nome é Elia Alves, sou professora do Departamento de Relações Internacionais da UFPB e esse é o Superiore, um canal em que a gente conversa sobre reflexões na área de ensino. E seguimos aqui com o Jornada Pedagógica, Pedagogical Journey Through World Politics, seguindo firmes nessa jornada que tem altos e baixos, idas e vindas, mas seguindo no caminho, né? E o autor de hoje, estamos aqui no capítulo 9, Dr. Felix Roth, que é dessa universidade do Reino Unido, e o título do capítulo dele é muito provocador, chamada de Pedagogias do Desconforto, ensinando relações internacionais como humanitas in times of Brexit. E o desconforto começa pelo capítulo dele. Foi muito desconfortante para mim o capítulo dele. Ele trouxe um conteúdo teórico muito pesado, na verdade. Enquanto eu ia lendo, eu tinha que ir digerindo diversos conceitos complexos para quem não é da área, para quem não estuda direitos humanos, ética, moral e essa questão da ciência mais pós-positivista. Então, esse é um capítulo muito denso do ponto de vista teórico. Eu senti que ele se destaca um pouco dos outros capítulos, que são muito mais relatos pessoais. Esse não, ele se fundamenta a sua visão, a sua prática na sala de aula, tem uma fundamentação teórica muito densa e estruturada. E ele apresenta o capítulo da seguinte maneira. Então, essa primeira parte super teórica, densa e cheia de conceitos complexos, ele vai trabalhar muito esse conceito de humanitas, que aparece na obra desse autor, Jasper, que vai refletir sobre o ensino superior de uma maneira mais abrangente, e também da Hannah Arendt, que é uma autora muito mais conhecida na nossa área, eu diria, e que vai trabalhar, então, com essa questão mais holística do ensino, de formar cidadãos, né? Não necessariamente ensinar conceitos teórico-analíticos para os seus estudantes. E a segunda parte do capítulo, ele vai discutir um pouco a questão da educação socrática. Esse é um tema que já falamos em outros vídeos aqui do Superior, em outros livros, no Homo Ludens a gente já falou disso, no que os melhores professores fazem, no Quem Bem a gente já falou disso. É uma estratégia muito utilizada, muitos professores nem sabem que eles estão fazendo, né, um método socrático e fazem isso. Inclusive o próximo capítulo a autora vai falar disso também. E aí ele vai para uma dica prática de ensino que eu achei super curiosa. Eu nunca tinha visto um professor de relações internacionais usar essa prática em sala de aula. E até agora eu tô com vontade de procurar um vídeo se ele tem um tutorial com essa prática de ensino. Acompanhe aqui até o final e você vai ficar aí rindo na sua cabeça só imaginando essa prática. Bom, então vamos falar da questão teórica, né, que ele vai discutir da humanitas e da ideia da universidade. Então, primeiro, de posicionar autorreflexivamente a ciência, né, dentro de um contexto mais ali dos anos 50, né, de não entender que a ciência é uma verdade absoluta e nesse conceito mais de modernista, poderíamos dizer assim, e ele recupera, então, a necessidade de uma reformulação do conhecimento científico voltado para o ser humano. Então, ele vai utilizar vários conceitos e desenvolver, como eu falei, né, é um capítulo muito teórico, mas que é interessante para se refletir o seu papel como professor, o papel da universidade, o papel do conhecimento na formação civil,
na formação cidadã, em outros capítulos desse livro se fala sobre isso, quando a gente está falando de política internacional, dessa jornada pedagógica. E ele vai então pensar, né, questionar até que ponto, e isso também se relaciona com o capítulo seguinte, o método socrático, ele não reproduz hierarquias que muitas vezes essa nova visão da ciência tem questionado. Ele não persevera essa visão hierárquica de que o professor tem a resposta e ele simplesmente vai direcionar, né, os alunos para essa resposta que o professor quer que os alunos cheguem. E ele não condena efetivamente o método socrático, ele mesmo coloca que ele utiliza muito, mas que ele vai começar a tentar dar espaços para outras estratégias, vai testar outras ferramentas e coisas que tentem tirá-lo do conforto que é o método socrático. Então, por isso, o seu capítulo se chama Pedagogias do Desconforto, né? E o conforto no seguinte sentido, de se fazer aquilo que já se conhece, aquilo que você já está habituado, aquele seu estilo de ensino. E no resto do livro, ele vai recuperar muito a questão da estética, então, no resto do livro não, do seu capítulo. A estética no ensino. Então, também já falamos muito dessa questão dos filmes, dos comics, né? Comics em geral, das pinturas, da literatura, da música, da ciência em si, discussão da ciência e todos esses aspectos aqui, né, dentro do ensino de relações internacionais. Então, tudo isso é visível, a gente consegue entender, são coisas que eu já coloquei vários exemplos aqui, se você quiser depois assistir outros episódios, já coloquei planos de disciplina de alguns colegas, temos outros colegas trabalhando em umas disciplinas bem interessantes, a gente ainda vai falar esse semestre dessas disciplinas. Então, tudo isso eu achei factível e interessante, apesar de dele chamar de pedagogias do desconforto. Agora, eu achei ele completamente inovador e diferente de tudo que eu já li nesse tempo todo que eu venho estudando, que é trabalhar com dança em relações internacionais. É isso mesmo, você não está lendo errado, você não está ouvindo errado, ele está falando de dança. E por que a dança? Ele coloca que a dança vai expor o seu aluno, a depender da aula que ele está dando, que é uma aula que vai falar sobre desigualdades e vulnerabilidades. Então, ele entende que a dança ela vai promover uma oportunidade que o aluno entenda essa questão da vulnerabilidade, que ele entenda a questão da negociação, então toda aquela coisa sobre entender o outro lado, de se colocar na posição do outro, e também aquela coisa típica que é o lidar com as emoções em público, que é uma questão importante também, uma competência que os alunos, a gente tenta promover em outras maneiras, geralmente a gente fala, vamos fazer um seminário, o aluno vai fazer uma exposição oral, o aluno precisa preparar uma questão, o aluno precisa dirigir um debate, né? As formas tradicionais de aprendizado ativo, não deixam de ser metodologias de aprendizado ativo, porque você vai colocar o aluno para conduzir alguma discussão, o aluno para expor alguma ideia da maneira como ele acha melhor, mas isso eu achei totalmente inovador. Então, a dança, ele vai descrever no livro, no capítulo, os passos, mais ou menos, pelo que eu entendi, é uma dança em pares. Então, existe ali uma questão que o aluno precisa olhar para o outro aluno e precisa repetir algum passo. Ele faz um workshop de dança, na verdade, com um professor profissional em uma aula dentro dessa disciplina. E ele coloca que o feedback dos alunos é muito interessante, essa prática ele já tem adotado há alguns anos.
e eu achei super curiosa. Fiquei bem curiosa para assistir uma aula dessa, para entender como que ele faz depois um debriefing a partir disso. Fiquei pensando em vários colegas que talvez teriam interesse em tentar essa aula totalmente envolvente, né? Com certeza vai ser inesquecível, ela deve ser inesquecível para os alunos, mas eu também acho que ela tem que ser muito bem conduzida, ela tem que ser muito bem explicada, ela precisa ser muito bem trabalhada. Na medida que eu ia lendo o livro e ele vai tentando explicar os passos que ele está colocando, eu fiquei pensando isso. Se o professor não faz na sequência um debriefing com a turma, então, ó, esse momento da dança, a gente está trabalhando esse conceito, esse tema, esse aspecto, como você se sentiu, e tentar fazer os links teóricos conceituais, né? Às vezes, ela pode ficar como uma atividade solta, que tem o seu valor também, né? Essa questão do falar em público, da desenvoltura, mas que daí ela perde como objetivo educacional específico dentro de uma disciplina teórica, né? Mas fica aí essa curiosidade, quem quiser depois ler esse capítulo, e a gente pode tentar descobrir, né, como é essa dança, quem tiver algum contato, quiser depois publicar alguma coisa aqui, e discutir isso. Se tem mais alguém que faz esse tipo de coisa aqui no Brasil, eu não conheço, nunca vi, nem uma expressão gestual corporal, é muito raro de vermos isso em sala, né? No máximo, eu consigo despertar meus alunos a ficarem em pé, aí conversar com outro colega. A gente tem uma dinâmica, né, que é o jogo desafio, que o aluno precisa ir lá e desafiar alguém, então tem essa coisa dele ficar em pé, tem essa coisa dele escolher alguém, dele apontar. Então, isso é uma coisa. Agora, fazer uma dança com alguém é totalmente diferente, pensar passos e com um profissional na área. Então, eu achei super curioso, interessante, todos os capítulos do livro, então, eles partem dessa reflexão mais pessoal e trazem uma estratégia. Ele conclui o capítulo colocando um pouco dos riscos de se envolver estética no ensino. E há muitos riscos, alguns são riscos reais, que é às vezes você não conseguir fazer essa conexão com a abordagem teórica, conceitual, e isso é uma questão importante no desenvolvimento de uma outra atividade que nós fizemos, que foi o jogo dos formatos. Ela ainda não está publicada oficialmente, mas você pode encontrar nos anais do encontro da BCP. Essa atividade, a gente fica pensando isso, se não é uma atividade bem trabalhada em termos de debriefing, se ela não é bem conexa com a teoria, ela pode simplesmente ficar um joguinho solto e os alunos não conseguem chegar nessas conexões, as suas próprias inferências. Então, esse é um cuidado que o professor precisa ter. Não adianta só ele indicar um filme, ele indicar um documentário, se ele não conseguir depois fazer a retomada ou fazer esse questionamento, o que vocês entenderam disso, né? Então, é sempre importante entender se isso é uma atividade complementar e ela não vai ser discutida e retomada em sala, ou se ela é uma atividade importante para o aprendizado do aluno. E se ela for, ela precisa ser retomada, contextualizada, referenciada ao longo da aula. Não adianta simplesmente falar, olha, assistam tal série, assistam tal filme. Se você não fizer a conexão do seu texto com a série, com o filme, o aluno, talvez isso não vai ser tão simples para ele, né? Ou você pelo menos trazer a discussão para ver se o aluno conseguiu fazer essas conexões, né? Então, esse é um risco que ele coloca. E fora o risco, né, da sua reputação mesmo, né? Imagina alguém passar lá e ver um instrutor de dança na sua aula. Esse eu acho que é um risco também importante. Mas é isso, vamos para o próximo capítulo,
que também é super interessante. E esse aí foi literalmente uma pedagogia do desconforto. Foi um pouco desconfortável, mas foi ótimo.